Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. E a gente tem estudado o livro de Atos, a gente tem aprendido como Deus tem se mobilizado na igreja, de que maneira Ele tem agido e o poder do Espírito Santo. E na história agora surge um personagem marcante para todos nós, a vida de Paulo. Esse moço que de perseguidor passa a ser um dos maiores porta-vozes, o maior pregador da palavra de Deus. E ele foi transformado porque Jesus o visitou. Interessante que não foi Paulo que ia ao encontro de Jesus. Jesus veio ao encontro de Paulo. Não foi Paulo que se converteu. Jesus converteu Paulo. E Paulo, a gente sabe, mudou a história. De Saulo, que Saulo ali era conhecido, o seu nome também, ele foi impactado pela presença de Deus. E hoje eu quero falar as consequências de uma pessoa verdadeiramente transformada por Deus. Uma pessoa que teve uma vida marcada pela presença do Senhor Jesus. Ela se torna uma pessoa diferente. E aí, independente de que tipo de pessoa você é, você pode ter sido uma pessoa simpática ao cristianismo, uma pessoa que era contra o cristianismo, uma pessoa que nunca ouviu falar. Mas quando você é visitado pelo Senhor, a sua vida se torna diferente. Olha o impacto de uma pessoa transformada por Deus. Para a gente ver isso, a gente vai ler na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 19, sobre Paulo, né? E aí diz assim o texto. Melhor, vamos pegar a partir do versículo 20. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias era tão forte que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite os seguidores de Saulo, o puseram dentro de um cesto e desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Ou seja, Paulo foi resgatado dali. Então a gente vê aqui o impacto. Claro que no texto bíblico a gente não vê, a gente acha que ele se converteu e logo em seguida saiu pregando. Não, Paulo passou um tempo, ficou 3 anos aprendendo, estudando a palavra. Depois ele veio para cá, começou a anunciar. Eu fico imaginando esse homem, que era um homem que estudou a palavra, foi visitado por Jesus, o quanto ele leu as Escrituras Sagradas, o quanto ele recorreu ao Antigo Testamento e viu nele a presença de Jesus e todos os profetas que apontavam para Jesus. Então ele se encheu do poder do Senhor, do conhecimento do Senhor, e se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus no seu tempo. Mas não foi assim de uma hora para outra. Esse moço ficou um certo tempo, diz aqui, com os seguidores. Irmãos, muitas pessoas querem ser transformadas e são visitadas por Deus, mas não passam nenhum tempo querendo aprender. Uma das marcas das pessoas que são transformadas, são visitadas por Jesus, é a paixão que essas pessoas desenvolvem pela palavra de Deus. Se você foi realmente tocado pelo Senhor Jesus, você vai querer aprender um pouco mais a respeito dele. Paulo era um estudioso, mas ele aprendeu mais e cresceu. Então, uma das marcas é o desejo, a sede da palavra de Deus, a sede, a fome da palavra de Deus. Interessante que os argumentos de Paulo não era através da sua experiência pessoal. Ele usava a palavra de Deus
Como diz o texto, ele provava aqueles homens que Jesus era o Messias, a tal ponto que eles não sabiam nem como argumentar contra Paulo. Imagina uma pessoa cheia do conhecimento, cheia do poder de Deus. Então, uma das marcas é esse desejo da palavra. Outra marca de uma pessoa transformada por Deus é que nem sempre todos o aceitam. Há uma certa desconfiança. Dependendo do teu passado, nem todo mundo, meu irmão, vai aceitar que você é uma pessoa diferente. Então não fique surpreso. Eles ainda ficavam com medo, porque ele era um perseguidor, ele era um assassino, ele era um homem que levava os cristãos presos. Como é que de uma hora para outra eles iam aceitar que ele se tornou um pregador? Muitas pessoas achavam que ele estava armando alguma coisa, era uma cilada, alguma coisa assim. E muitas pessoas vão olhar para a tua vida não pelo que tu és agora em Jesus, mas o que tu fez no passado. E o teu passado às vezes vai te condenar, vai atrapalhar muitas coisas. E eu quero deixar bem claro que Jesus transforma qualquer pessoa. Meu irmão, não se prenda muito ao passado. Veja o presente de uma pessoa. Não veja apenas o que ela fez no passado. Veja o que ela faz agora no presente, que é a terceira marca. Um é o antes e o depois. É aquele que estava perdido e de repente se encontrou na luz. E agora, outra marca do verdadeiro discípulo é a sua vida. A vida de Paulo se tornou uma vida diferente. De perseguidor ele continua. Agora ele é um cara que anunciava. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não contém a palavra de Deus dentro de si. Ele fala, ele transmite, ele leva essa mensagem. Então, se você quer saber se uma pessoa mudou, veja o que ela está falando, veja o que ela tem anunciado, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Se a pessoa está cheia de Jesus, está cheia da presença de Deus, é claro que ela vai falar disso. É claro que ela não vai falar de outra coisa, porque o coração dela, a vida dela está em Cristo. Ela é transformada pelo conhecimento da palavra, como eu já falei. Ela causa espanto. Nem todos vão aceitar. Porque surpreende uma pessoa de um jeito e de repente se tornar de outro jeito. E como eu falei, e nem sempre todos o aceitam assim. Acham que é algum engodo, algum engano. E depois também a gente vê aqui que uma pessoa transformada por Deus, ela anuncia, ela leva a mensagem, ela prega a mensagem, ela se torna uma pessoa diferente. Paulo se tornou uma pessoa diferente. De carrasco passou a ser um dos maiores apoiadores desse evangelho. E de novo, nem sempre todos vão aceitar uma mudança radical. A gente convive com pessoas que nasceram em lar cristão, pessoas que se converteram há pouco tempo, e nem sempre a gente percebe a mudança de uma pessoa que vive num meio cristão. A gente percebe muito aquelas mudanças radicais, um ex-traficante, um ex-bruxo, mas todos podem ser transformados por Deus. E eu quero deixar uma palavra para você que se sente julgado pelos outros. Você que as pessoas só olham para o que você não consegue fazer. Eu quero deixar uma palavra para ti, para que você pense: Deus olha para aquilo que tu está fazendo, para a tua vida. Tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher, diz lá em Gálatas. Então plante no lugar certo, na presença de Deus, no conhecimento de Deus, na obra do Senhor. Porque o quanto mais você se dedicar à obra, melhor vai ser o teu testemunho, melhor vai ser a tua vida, melhor vai ser tudo aquilo que você fizer para Deus. De novo, é para o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Assim como Paulo foi transformado, todas as pessoas podem ser transformadas por Deus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99,
às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Olá, meus irmãos, né? A gente viu aqui a palavra de Deus sendo anunciada e eu queria fazer um convite para você. Nesse tempo que eu tenho estudado o livro de Atos, eu tenho visto o mover sobrenatural de Deus. O mover que transformava as pessoas. O mover de Deus que transformou a vida de Paulo como de muitos outros discípulos. Um agir sobrenatural. E muitas vezes esse mover acontecia em meio a grupos de oração. E é por isso que eu estou aqui te convidando para participar de uma vigília que nós vamos realizar hoje, às 10 horas, lá no Rio Tavares. No próprio espaço da igreja, vai ser ao ar livre. A gente vai fazer uma fogueira. Vai ser um tempo legal de buscar Deus no meio da sua criação. Irmão, venha buscar a presença de Deus. De repente você não está conseguindo enfrentar suas lutas sozinho. Você não está conseguindo levar a fé cristã como você queria, porque está faltando um mover de Deus sobre a tua vida. Venha orar. Venha buscar a Deus. Venha permitir que Deus transforme a tua vida. No meio das orações, no meio dos louvores. Eu sei que Deus tem algo para derramar sobre nossas vidas. E para isso a gente está ali orando. Caso você não possa, pelo menos mande o seu motivo de oração. Nós queremos orar por você. Mas o interessante é você estar junto com a gente. Tá bom? Ore. Mas ore em comunidade. Faz diferença. Amém, irmão? Então nessa sexta-feira, né, no dia 25, às 10 da noite, né, 22 horas, nós vamos estar ali, no Rio Tavares, na Igreja Batista do Rio Tavares, para estar buscando a presença de Deus. Se você é um cristão que já está há um tempo, está firme na fé, venha nos ajudar a interceder. Venha nos ajudar a orar junto, para que Deus derrame de seu poder sobre a nossa cidade. Ah, mas eu sou de outra igreja, não tem problema. O importante é a gente estar em oração. Vai ser um momento de poder mesmo, baseado na palavra dele. Venha orar com a gente, venha nos ensinar. Você que já tem experiências com Deus, venha fazer parte dessa história. Eu sei que isso vai mudar a história da nossa igreja e a história da vida de muitas pessoas. Amém? Outra coisa, irmãos, a gente está com nossas tendas que a gente tem usado para levar a palavra de Deus. Eu agradeço que a gente recebeu uma doação e compramos 2 tendas. A gente já tem ao todo 3. E aí embaixo dessas tendas cabem mais ou menos 60 pessoas. Agora eu estou começando a campanha para comprar cadeira. Cada cadeira custa em torno de 25, 26, aquelas de plástico comum. Por quê? Para a gente fazer cultos ao ar livre, levar a mensagem de Deus, levar a palavra do Senhor, levar reflexões para a vida, para a rua. Você vai ver essas mensagens ao vivo, com louvor e adoração em muitas praças. Esse é o projeto. Então venha fazer parte e nos ajude. Contribua comprando uma cadeira para que a gente possa, em breve, começar esse projeto. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, eu peço a tua ajuda, Senhor, para que a gente continue fazendo esse projeto, para que a gente dê sequência a ele, Pai. Abençoa a vida daqueles que estão juntos nele, Pai, aqueles que têm apoiado, têm contribuído. Obrigado por aqueles que têm mantido esse programa no ar, Senhor. Abençoa a vida deles, Pai. Peço agora, Pai, para o Senhor levantar mantenedores para a gente comprar essas cadeiras, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu aprendi a pedir ao Senhor. Então, Deus, a gente sabe que o Senhor é poderoso e pode mudar a história desse estado através do Teu poder e através da Tua igreja agindo, Pai. Levanta, Pai, pessoas em oração e que contribua, em nome de Jesus. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site
www.reflexõesparavida.com.br.